Bem-vindo, gentil ouvinte. Sou o 40.000 do Baldermort e quero apresentar as facções do 40.000 do universo Warhammer 40.000. Como tal, vamos explorar o quem... Eu quem? Sr. Archimedes, agradável de você aparecer. Como você está? Não me venha com essa bobagem. O que você está fazendo? Eu estava indo explicar sobre a sua época para as pessoas do meu tempo. Mas você perdeu nosso concurso de arremesso de meleca. Esqueça isso por enquanto. O que você está fazendo e contando para eles agora? Sim. Desculpe por ter perdido isso. O placar agora é de 200 vitórias a 0 para você. Não consigo acertar o movimento de Flick. Você é brilhante nisso. Não mude de assunto, você e eu. Responda à pergunta ou eu arrancarei seus braços e te aplaudirei até a morte com as partes molhadas. Eu ia começar a discutir a guerra civil de Eldorize. Não, você não vai. Chega de falar sobre os orelhas de faca. Você quer contar aos humanos sobre a guerra? Você está fazendo com Orkstein. Como eu te disse, Voldemort, faça isso direito. Como eu disse, ou então... Eu amo aquela porta. Também a parede ao redor dela. Bem, aqui vamos nós, então. Bem-vindo, gentil ouvinte, à história secreta do dragão adormecido, a raça mais perigosa, mais bem-sucedida e mais populosa do universo Warhammer 40.000. Bem-vindo à história secreta dos Orcs. Para citar, aprendi muito mais sobre essas criaturas no último século ou mais, desde aquele primeiro encontro desconcertante. A única coisa que vi repetidamente é que desconsiderar os brutos mais simples e irracionais é um caminho rápido para o cemitério, ou mais provavelmente para os estômagos deles. Comissário Kaifus Kain, os Orcs, assolam a galáxia de ponta a ponta com suas guerras e conflitos incessantes, e eles são uma raça tão profundamente enraizada na guerra que a paz é completamente incompreensível para eles. Eles não podem ser negociados ou comprados, exceto com armas que inevitavelmente usarão contra aqueles que tentam suborná-los. Eu rezo com toda a minha fé que alguma grande catástrofe os aniquile. E temo que no final sejam eles, não nós, que governarão a galáxia. Shantius, Alto Senhor do Terror. Fim de citação. Os orcs. É fácil para muitos pensar que sabem o que é um orc, já que o nome e a imagem são tão prolíficos em fantasia, e muitos filmes de ficção científica, livros e até quadrinhos. Mas isso não é verdade. Os orcs de Warhammer 40.000 desenvolveram-se muito além de sua história de base de serem clones superficiais das imaginações do grande professor Tolkien. Para Tolkien, o orc era um elfo distorcido, ou outra criatura mutilada pelo Senhor das Trevas Morgoth. Porém, ao longo de 30 anos ou mais, os orcs de Warhammer foram aprimorados em uma entidade verdadeiramente separada e distinta. Então você deve desaprender o que aprendeu, como diria outro pequeno amigo verde. Bem-vindo à história secreta dos Orcs do Warhammer 40.000. Espero que este guia entretenha o jogador experiente e oriente o iniciante. Pois há uma verdade universal que não pode ser ignorada ou diminuída. Não há jogador mais feliz do que um jogador de Orc, assim como não há raça mais feliz do que os Orcs. Quando digo feliz, não me refiro à felicidade de sentar na varanda, bebericando uma limonada. Não. Eu me refiro à felicidade embriagante, exaltada de estar em uma batida de 200 carros, sendo a única pessoa a sair viva. O tipo de felicidade onde tudo o que você sempre quis é dado a você todos os dias pelo resto da sua vida. Pois esta é exatamente a situação em que os orcs se encontram e, em sua estimativa, só está melhorando a cada dia. O universo de Warhammer 40.000 é chamado de Grimdark, sendo verdadeiramente devastador para a alma da maioria de seus habitantes. Mas o subtítulo também é Não há tempo para a paz, só há tempo para a guerra. E isso se adequa perfeitamente aos orcs.
Sem exceção, não há momento em que um orc esteja mais feliz do que quando está atacando uma fortificação, esmagando humanos ou brigando com um inimigo 2 vezes maior que ele. Para os orcs, a guerra não é uma tarefa, dever, sacrifício ou teste. A guerra é a razão deles viverem e é nela que eles realmente prosperam. A guerra para os orcs é como o ar para qualquer outra raça. Eles precisam dela para sobreviver como os supremos exemplos do darwinismo que são. Sem guerra e conflito, um orc começa a se diminuir e eventualmente se desgastará, como um cão ardorosamente leal que perdeu seu mestre. Orcs que foram capturados e impedidos de lutar perderam massa muscular, tornaram-se letárgicos, desanimados e eventualmente morreram. É a maneira deles, conforme designado por seus criadores. Com isso não me refiro a alguma divindade mítica, efêmera, pois os orcs e outras raças foram criados no amanhecer do universo de 140 mil por uma raça, ou raças, coletivamente conhecidas como os Antigos. Os orcs, ou Kruk, foram projetados, construídos, treinados, equipados e usados para apenas um propósito. Ao final deste vídeo, você saberá o que é um orc, como eles operam e, possivelmente, o mais importante de tudo, por que eles realmente deveriam odiar os Eldar, que os traíram vez após vez. E por que eles são essenciais para a sobrevivência da galáxia como um todo. Também abordaremos as mentiras impostas pelos Eldar à galáxia, alterando a percepção sobre os orcs e a história como um todo. Mas não que isso incomode os orcs nem um pouco, pois eles simplesmente não se importam com o que alguém pensa deles, nunca. Antes de entrarmos na história do orc, vamos explorar rapidamente sua biologia básica, mas seremos breves, pois pretendo abordar todos esses problemas novamente no futuro, em vídeos muito mais abrangentes e específicos. É importante, porém, saber para que possamos entender adequadamente a pele verde. A fisiologia orc, para citar, é fascinante e aterrorizante em igual medida, demonstrando graus inumanos de resistência ao ponto de poderem suportar ferimentos aparentemente fatais, com poucas consequências aparentes a longo prazo. De fato, orcs que sofrem ferimentos fatais em meio a combates pesados muitas vezes foram observados vários dias depois, maiores e mais fortes do que eram antes de suas lesões e sem nenhum sinal dessas lesões, exceto por algumas cicatrizes superficialmente. Genitor Aurelius Thors Adeptus Mechanicus, xenobiologista. Os orcs são o ápice da criação. Para eles, a grande luta está ganha. Eles evoluíram uma sociedade que não conhece estresse ou angústia. Quem somos nós para julgá-los? Nós, Eldar, que falhamos ou os humanos a caminho da ruína por sua vez? E por quê? Porque buscamos respostas para perguntas que um orc nem se daria ao trabalho de fazer. Vemos uma cultura que é forte e a desprezamos como primitiva. De cultura vez. Pensamentos sobre a sociedade das orquídeas por Utan, o perverso e controverso filósofo Eldar. Fim da citação. O que é um orc? Enorme, de pele verde, aparentemente em aparência, com braços longos que quase alcançam o chão devido à sua postura curvada, o orc é uma montanha aterrorizante de músculos e tendões que, quando em pé, pode ter 8 pés de altura ou mais. Esse é o orc padrão, não os maiores que cresceram devido à patente. Os orcs não são animais simples e não possuem órgãos reprodutivos, pois são um gestalt entre formas de vida animal e fúngica. A forma é muito simples, e o sistema nervoso é pouco mais que funcional. Eles conseguem manipular equipamentos detalhados, utilizar ferramentas e até criar, porém seus sentidos não alcançam todos os locais usuais encontrados na maioria dos seres sencientes. Como tal, os orcs não podem sentir nada que um humano definiria como dor, a menos que sofram ferimentos que lhes causariam danos catastróficos. Sua resiliência tem sido admirada por humanos e anciãos igualmente, pois se diz que se um orc for decapitado, então seu corpo e cabeça podem sobreviver por algum tempo. Pior ainda, se a cabeça do orc for reanexada ao seu corpo, ou mesmo ao de outro orc, eles podem então continuar a funcionar após o que outras raças considerariam um breve descanso. Os orcs possuem força incrível, mesmo para seu tamanho, e têm reflexos surpreendentemente rápidos considerando seu volume. Vez após vez, a suposição de que o orc é lento devido ao seu tamanho foi o último erro que um ser senciente já cometeu.
Os orcs são assexuados e possuem um método de reprodução muito simples. Novamente, eles são fungos que produzem esporos. Durante a vida adulta de um orc, eles regularmente liberam esporos que então gestarão e se tornarão mais orcoides, ou orcs eles mesmos. Isso acontece regularmente. Quando um orc morre, seu corpo libera o máximo de esporos. Assim, qualquer planeta que seja invadido pelo orc está inevitavelmente condenado. A menos que todos sejam incinerados com fogo ou armas que destroem todos os contaminantes aéreos como esporos, a raça dos orcs ressurgirá vez após vez, geralmente mais forte a cada geração de sua espécie. Desta forma, pode-se afirmar que se todos os orcs e todos os outros orcites morressem de uma vez, todos de uma vez, e pelo menos, finalmente, a história deles continuaria. Eles se ergueriam de novo para continuar suas guerras sem fim. Nenhuma outra raça conhecida nesta galáxia pode fazer afirmação tão absurda. Mas para os orcs, a morte é apenas uma maneira de infectar o mundo com ainda mais orcs. Nem mesmo a guerra interrompe esse ciclo, apenas o intensifica. Qualquer outra raça que tenha sofrido baixas eventualmente cairá para um nível onde a continuação da raça estaria em questão. Com os orcs, quanto mais morrem, mais orcs haverá em um tempo assustadoramente curto. Pois os orcs amadurecem incrivelmente rápido, e uma geração humana, tal ou anciã, permitiria centenas de gerações de orcs. Portanto, para reduzir efetivamente seus números, pois não se pode exterminá-los, não é uma tarefa pequena, e uma que deve ser feita regularmente, frequentemente e com força e forças crescentes. Mas o próprio orc é apenas o ápice da pirâmide das raças orcoides, cada uma combinada para tornar os orcs uma raça aterrorizantemente autossuficiente, como foram projetados para ser. Quando um orc morre, ele libera esporos que reagem com o ambiente de acordo com as necessidades da sociedade orc. Se houver orcs em abundância, então orcs serão cultivados, mas se não, como em um planeta recém-chegado, então o processo leva ao que eu gosto de chamar de hierarquia do caos. Em um ambiente virgem, a primeira coisa que crescerá das flores de fungos e do solo são o que é conhecido como squigs. Squigs são criaturas simples com duas funções essenciais no crescimento de colônias orcs. Primeiro, eles são alimento para os orcoides em desenvolvimento. Eles se assemelham a cães de guarda, protegendo os acampamentos e locais de reunião dos orcs. Os squigs variam em tamanho, mas se assemelham a javalis irritados, com pernas e uma enorme boca central cercada por dentes suficientes para deixar um tubarão verde de inveja. Trocadilho intencional. Os menores podem ser comparados a uma bola de futebol. Os espécimes maiores poderiam facilmente ofuscar um humano. Uma vez que há uma abundância plena de squigs, o processo continua, e a próxima coisa a ser desenvolvida são os snotlings. Os snotlings são minúsculos, semelhantes às fadas malignas das lendas europeias. Pequenos e verdes com orelhas longas e pontiagudas, geralmente sem pelos e de natureza viciosa. O principal papel do snotling é pastorear e gerenciar os squigs. Eles são semissencientes, mas não inteligentes, como um humano compreenderia. Pense neles como crianças pequenas, como gremlins, com um senso de humor que tende ao brutal e uma inclinação para o mal. Porém, eles não são perigosos para a maioria, pois são incapazes de organizar a luta significativamente. Uma vez que há snotlings e squigs suficientes por aí, então o próximo orcoi a ser emitido pelo chão é o Gretchen, muitas vezes conhecido como Grots. Gretchen é o que a maioria chamaria de goblins. Menores e mais fracos que orcs, são covardes e viscerais, mas ainda assim perigosos. Os Grots atuam como auxiliares dos orcs, carregando equipamentos, armas e outros materiais para os guerreiros da linha de combate, os próprios orcs. Eles são espancados e até devorados pelos orcs quando necessário ou como punição. A vida de um Grot é insanamente perigosa, lidando com os belicosos orcs a todo momento, mas os deuses prosperam. Apenas uma vez uma rebelião de Grot teve algum sucesso, mas essa história é para outra hora. Finalmente, quando sua sociedade simplista está pronta, os verdadeiros orcs surgem. Os orcs nascem com uma afinidade natural para o combate, violência e atividade quase instantânea. Eles são uma das formas mais puras de ser na galáxia, com todos os seus recursos projetados para realizar sua tarefa principal: guerra. Os orcs também diferem fundamentalmente de seus precursores. Eles têm mais acesso à memória genética e automaticamente a linhagens engenhosas em sua composição.
O orc padrão da linha, por assim dizer, é chamado de boy. Coletivamente eles são chamados de boys. Isso é B-O-Y, não B-O-I-S, pessoal. Quando há orcs suficientes em um local, alguns aleatoriamente desenvolverão características e habilidades sem qualquer treinamento ou assistência. Esses orcs geralmente são apelidados de Odd Boys. Eles atendem todas as especificações típicas geradas por qualquer civilização. Odd Boys podem ser mecânicos, Mech Boys médicos, e estou usando isso da maneira mais ampla possível, chamada de meninos pagos, ou até mesmo Psykers, chamados de meninos estranhos. Seus criadores, os antigos, conseguiram escrever em seu próprio DNA essas especializações que são impossíveis de serem replicadas pela experiência. O problema para todos os adversários dos orcs é que essas habilidades também crescem exponencialmente com o número de orcs presentes. Uma pequena tribo de orcs pode ter um menino mecânico que consegue apenas pegar pedaços de metal e transformá-los em uma forma de arma. Um menino mecânico cercado por milhões de orcs terá potenciais desbloqueados dentro de si, tornando qualquer coisa possível. Foi a tecnologia Orc que criou as luas de ataque da Era da Besta, que viajavam por um tipo de teletransporte que o Império nunca conseguiu entender ou replicar completamente. Quanto maior a reunião de orcs em um lugar, mais inteligentes, proficientes e poderosos se tornam esses orcs especialistas, os meninos estranhos. Isso se deve a um tipo de campo que os orcs emitem como raça. Eles chamam isso de Wa-energia. É uma forma de poder psíquico Gestalt, como um subconsciente da espécie, que potencializa os orcs quando mais dele está presente em um lugar. Também é o método pelo qual os Mech Boys geram armas e tecnologia impossíveis. O poder psíquico dos orcs alimenta suas armas, seus transportes e todo o seu equipamento. Isso é devastador, pois significa que nada desenvolvido pelos orcs pode ser reengenharia e nenhuma contramedida lógica funcionará em sua tecnologia com certeza ou regularidade. Simplesmente, os orcs, como uma raça, só precisam acreditar em algo com bastante convicção e essa coisa se tornará verdadeira. Se muitos acreditarem que um monte de sucata foi montado por um menino mecânico para levá-los para fora do planeta e em uma guerra como uma cruzada, então voarão livremente. Isso se estende a outros espectros também. Se os orcs acreditarem que pintar seus veículos de vermelho os fará mais rápidos, então eles serão mais rápidos. É muito semelhante à maneira dos Eldar de alimentar seus veículos e algumas armas, mas sem nenhum treinamento, restrição, conhecimento ou experiência necessários. Os orcs não utilizam o poder do Warp como os Eldar. Eles simplesmente agem e esperam que o universo mude conforme suas crenças, o que, terrivelmente, ocorre enquanto houver orcs o bastante acreditando nisso. Seus psíquicos, os garotos estranhos, não são como elegantes mestres de mistérios ou magos moldando a realidade ao seu capricho por conhecimento e aplicação de poder. Não. Garotos estranhos são orcs em sintonia com a energia Wa, gerada por seus companheiros. Mas falarei sobre os garotos estranhos em outra ocasião. Por enquanto, saiba apenas que eles são mais como uma mangueira que canaliza e dispara a energia Wa em qualquer coisa para a qual são apontados. Mas o que eles não têm em habilidade ou controle, eles compensam com puro poder inalterado. Os Weird Boys são capazes de canalizar quantidades aterrorizantes de energia e causar estragos sem paralelo nas fileiras inimigas, mas também podem encher demais essa energia, fazendo suas cabeças explodirem, o que é frequentemente visto como hilário por quem sobrevive e testemunha o cenário. A energia de guerra tem muitas aplicações que beneficiam o orc. Sua concentração desbloqueia genes e habilidades especialistas, e muito mais. A energia de guerra infunde seus líderes e também chama outros orcs. Quando uma reunião de orcs atinge uma certa massa crítica, ela começa a emitir um chamado psíquico, um levantamento da bandeira orc em um nível psíquico, que não pode ser bloqueado ou medido. Este efeito, semelhante a um farol, atrairá cada vez mais orcs para a reunião, até que seja então liberado no que os orcs chamam de guerra. A guerra cruel e devastadora não possui objetivos ou condições claras. Ela indica apenas que uma grande festa bélica está prestes a seguir em uma direção, conquistando e lutando contra todos em seu caminho. A estranha biologia dos orcs também significa que o tamanho, força, astúcia e até a inteligência de um líder crescem conforme mais garotos, orc e bandos de guerra se juntam à guerra.
Esta é a forma ideal de governança para os orcs, já que são essencialmente darwinianos. Qualquer líder pode e será desafiado no segundo em que mostrar fraqueza, incompetência ou qualquer comportamento não orc, ou simplesmente se outro orc acreditar que é mais forte ou mais habilidoso. Assim, os guerreiros orcs mais agressivos e habilidosos ascendem rapidamente, crescendo para corresponder ao tamanho de sua guerra. Insolência ou desobediência são enfrentadas de frente e instantaneamente suprimidas pelo chefe de guerra, que mata qualquer desafiante que surja. Se o chefe de guerra for astuto, isso pode ocorrer antes mesmo dessa fase. Mas poucos escolhem fazer isso, mesmo se souberem de uma tentativa de golpe, pois realmente apreciam a ideia de uma boa luta e de mostrar sua superioridade para prevenir mais insurreições de seu governo ferrenho. Assim, quanto mais orcs existem, mais chegarão, e quanto mais vitórias obtêm, mais chegarão, e quanto mais morrem, mais infestarão o planeta. Lutar contra orcs é realmente uma situação sem vitória para a maioria das culturas, pois mesmo que vençam a batalha, inevitavelmente perderão a guerra. O maior chefe de guerra Clida a surgir no período Warhammer 40.000 foi durante a ascensão da besta. Dizia-se que este orc era capaz de se comunicar em gótico claro, a língua do Império, e de formular planos e estratégias que estavam à altura da habilidade do Primarca. Também é o caminho para aquele estado de ser que agora está perdido para os orcs, mas talvez por não muito mais tempo, pois se um orc pode ganhar o segmento e o poder que a besta tinha por volta do milênio 33 e mantê-lo ou até mesmo superá-lo, então o caminho para a evolução novamente dos orcs para o Quark poderia muito bem ocorrer, mas chegaremos a isso em um momento. Assim os orcs não têm uso para a civilização ou qualquer de suas armadilhas, então eles simplesmente não precisam delas. O ponto inteiro da civilização é proteger o indivíduo e melhorar a sorte daqueles dentro dela. Civilizações surgem da abundância, quando um marco é atingido e novas maneiras de obter o essencial são desenvolvidas. Assim que há um excedente de alimentos através da agricultura ou pecuária, alguns dos indivíduos podem então se concentrar em outras atividades. Isso geralmente é a criação ou melhoria de moradias. Quando alimentos e abrigo são fornecidos em abundância, outras necessidades surgem, como ferramentas aprimoradas para caça, pecuária ou agricultura. Ao fazer isso, outras necessidades são supridas, como a produção de recipientes, permitindo um armazenamento mais eficiente de alimentos. Somente após essas etapas, seres sencientes desenvolvem poesia, filosofia, arte, ciência e, por fim, a arte de governar. Os orcs não precisam de nenhuma dessas coisas. Seu alimento são os squigs, ou, em tempos de desespero, os stotlings ou grots, mas também em momentos de lazer. Eles são totalmente autossuficientes, nem precisam que as especializações sejam desenvolvidas ao longo de um período de tempo prolongado devido aos dons genéticos escritos em seu próprio DNA pelos antigos. Os orcs simplesmente não precisam levar milhares de anos reinventando a roda toda vez que se levantam novamente, pois esse conhecimento está correndo em suas veias, simplesmente aguardando as condições para ativar a consciência necessária conforme lhes foi legado pelos antigos. Espero que você possa ver agora que, embora muitos chamem os orcs de alívio cômico da escuridão sombria de Warhammer 40.000, eles não são nada para se rir. Nem um pouco. Agora que conhecemos o básico do que é um orc, vamos explorar sua gênese, sua criação. Espero que o jogador experiente ache isso esclarecedor e inicie neste cenário glorioso educacional. A raça dos orcs é uma das mais antigas na galáxia. A criação deles, que certamente foi, ocorreu em um período da galáxia conhecido como a Guerra no Céu. Isso remonta a pelo menos 65 milhões de anos atrás, e poderia potencialmente ser muitos milhões de anos mais longo. O passado tempo transformou tudo deste período em mito ou lenda, com pouca ou nenhuma evidência existente restante, com uma única grande exceção: os Necrons. A versão muito breve, pois vou abordar isso em detalhes no futuro, é que milhões de anos atrás houve uma guerra entre duas superpotências entre as estrelas da galáxia Via Láctea. Uma facção era os benéficos e sábios antigos, que eram poderosos psíquicos e sábios além dos sonhos da era atual. Esses antigos eram como jardineiros cósmicos que plantavam raças e as sementes de grandeza e desenvolvimento de vida senciente por toda a Via Láctea.
Seu domínio do plano psíquico permitiu-lhes criar o Webway e transportar-se através de distâncias insondáveis em um instante. Eles ajudaram e nutriram as raças mais jovens e deram livremente naquela época. Seus oponentes eram o Necrontyr, uma raça de almas torturadas que haviam sido desenvolvidas em um mundo com um sol defeituoso e distorcido que destruía seu DNA e fazia de cada momento uma agonia a ser suportada em vez de uma vida a ser apreciada. Simplesmente, os Necrontyr tornaram-se invejosos dos antigos e de sua longevidade, quase aos níveis de imortalidade aos olhos dos Necron, e então declararam guerra contra eles. A guerra começou mal para os Necrontyr, pois os antigos usavam suas vastas habilidades psíquicas para prever onde eles atacariam, e então os superaram usando o Webway para transportar forças avassaladoras para cada confronto. Os Necrontyr foram reduzidos a pó e foram forçados a recuar para as margens da galáxia, de volta ao seu mundo natal. E tudo parecia bem por um tempo, mas não durou. Os Necrontyr descobriram que seu filho estava sendo lentamente devorado por uma criatura como nunca haviam encontrado antes. A ciência avançada dos Necrontyr permitiu que eles entrassem em contato com o ser. Mais tarde, eles chamaram o C'tan de Necrontyr, significando deuses das estrelas. O C'tan contou aos Necrontyr sobre a guerra que travaram contra os antigos, na qual foram derrotados, assim como os próprios Necrontyr. Assim, as raças C'tan e Necrontyr formaram um pacto. O C'tan ofereceria imortalidade aos Necrontyr e os guiaria em uma guerra contra os antigos em busca de vingança. O acordo não saiu como prometido aos Necrontyr, e eles de fato o fizeram. Conquistaram a imortalidade, mas à custa de suas próprias almas. Agora eram seres de metal, e não temiam a morte, não experimentavam dor ou sofrimento, e tudo o que restava de seu impulso era fazer guerra aos antigos. Os antigos não podiam combater o poder do Katarn junto às legiões dos Necrons, os mortos-vivos metálicos. Essa confrontação é chamada agora de Guerra no Céu. É desconhecido o que exatamente ocorreu ou por quanto tempo foi lutado. Alguns afirmam que poderia ter durado milhões de anos, considerando a sequência de eventos conhecidos. Os antigos recorreram à manipulação genética por desespero. Eles cultivaram e desenvolveram raças que esperavam que os ajudassem na guerra contra os C'tan e os Necrons. Pois esta é a guerra mais terrível que já ocorreu na história da galáxia Via Láctea, e seus horrores e maravilhas nem mesmo podem ser descritos por aqueles que existem hoje. Aglomerados inteiros de estrelas foram extintos. Armas de buraco de minhoca e extinções em massa de enormes faixas da galáxia foram perpetradas por ambos os lados. Era o inferno manifestado. A sabedoria aceita afirma que 5 principais raças sobreviveram à Guerra no Céu. Algumas apenas por pouco. Os Jaeger, os Canib, os Roshan, os Eldar e os Krok. Muitos acreditavam que eles tinham a mesma idade e cresceram juntos. A sabedoria aceita também afirma que os antigos foram derrotados e mortos pelos C'tan, enquanto os Necrons queimavam e matavam todos em seu caminho. Todos os antigos morreram exceto uma. Apesar dos esforços dos antigos em criar raças auxiliares, as 2 armadas unidas permaneceram invictas. A sabedoria aceita então prossegue afirmando que a guerra terminou e os C'tan se voltaram uns contra os outros em orgias cabalísticas de destruição e poder. Quando eles quase se esgotaram em suas lutas internas, os golpes dos Necron atingiram, finalmente se voltando contra eles e os despedaçando em multidões de fragmentos e escravizando os C'tan e os usando então como armas. Feito isso, os Necrons se compararam à força dos Eldar. Após a Guerra no Céu e sua rebelião contra seus mestres Cathar, os Necrons estavam esgotados e decidiram que, em vez de lutar contra os Eldar e muito provavelmente perder, eles entrariam em sono profundo em cofres de estase e simplesmente tentariam sobreviver aos Eldar. Portanto, eles foram dormir em seus cofres de estase à prova de tempo, e de fato dormiram até seu despertar na era atual do Império. Os Krog foram devastados por uma praga de entidades psíquicas chamadas escravizadoras, que haviam sido um fator na queda dos antigos, e os Krok
quase foram destruídos junto com os Kenib de Shan. Os mais velhos evitaram essa praga se refugiando no Webway por um tempo, mas a praga das entidades escravizadoras não podia ir. Os números de Croc caíram tanto que suas energias se esgotaram para níveis nunca antes experimentados. Então os Quarks se degeneraram nos Orcs, uma sombra de sua antiga glória e poder da qual nunca se recuperariam. Esta é uma narração tragicamente breve para eventos tão monumentais que eu cobrirei com mais detalhes em outro momento, mas é fundamental para a história do Quark e seu conhecimento sobre eles. Por agora, precisamos discutir a verdadeira história do Quark e dos Orcs. Joqueiro é uma raça que mostra as origens do Quark na Guerra no Céu. Eles também se assemelham muito a macacos. Eles se assemelham a orangotangos terrestres e possuem a habilidade inata de modificar e inovar em relação à tecnologia. Suas habilidades também eram genéticas, mas em vez de usar energia psíquica ou poder de guerra para carregar suas armas e gadgets, eles usavam ciência pura. O artefato Jekero funcionaria nas mãos de qualquer um e pelas leis padrão da física. Portanto, qualquer coisa que eles fizessem poderia ser retroengenhada por um adversário tecnologicamente avançado, e os Necrons eram extremamente avançados tecnologicamente. Os Keniba. 10 membros e feras guerreiras possivelmente feridas que sobreviveram à Guerra no Céu, mas não conseguiram virar a maré contra os Necrons. Os Roshan, onde ainda menos se sabe. Apenas um caso de sua atividade é conhecido por ter ocorrido com o Império da Escuridão Sombria, e há poucos detalhes sobre essa raça de poder antigo, mas o que tudo isso mostra? O que isso tem a ver com o Kruk? Então, o gene da inovação tecnológica inerente já foi usado antes, mas os Jekero parecem ter falhado no teste dos antigos, pois foram substituídos por uma ferramenta melhor. Os Jekero, se são os mesmos da Guerra Celestial, não são uma raça agressiva ou organizada. Movem-se apenas em grupos tribais e sua comunicação não é bem compreendida. Nenhum humano sabe se eles são telepáticos ou mesmo inteligentes. Então é por isso que eu acredito que eles são de fato um experimento fracassado e o Quark foi uma destilação dessas características em um pacote mais útil. Se você adicionar a isso que a tecnologia Orc não pode ser replicada, pois funciona predominantemente na psíquica ou a energia, então pode-se ver como as lições aprendidas na formação do Takaru são aperfeiçoadas no Quark. Orcs também podem inovar, convocando sua tribo ou números reunidos. Quanto maior o grupo de Orcs, maior o Warbas, mais excepcional é a tecnologia que é possível. Isso é evidente no confronto com a Fera, como citado antes. Quando a Fera surgiu e ganhou mais seguidores do que em Alinor, a tecnologia dos Orcs foi capaz de esmagar as leis da física com prazer. As luas de ataque da época foram transportadas pelo espaço, mas não por Warp. Era uma tecnologia semelhante a teletransporte, mas em uma escala até então inimaginável. Além disso, a parte mais importante do argumento para mim é a armadura de poder da Cortiça na coleção de Trazini, o Infinito. A armadura de poder que ele usava era, e eu cito, muito à frente de qualquer armadura de poder atualmente usada pelo Império. Os grupos tchecos de aeroviagem não possuem a tendência natural ou o impulso para o combate, tão evidentes na raça orcoide. Eu os vejo como nada mais do que o protótipo quebrado do Orc, ou o Koashar. Os Kenib e Roshan podem não ter sido raças guerreiras durante a Guerra no Céu, mas parece incrivelmente provável que eles foram, pois surgiram ao mesmo tempo que os outros, e é relatado que eles têm sua gênese dos antigos. Neste caso, pode-se considerar que esses também fracassaram, não fazendo nada para impedir a cidade Orc-Necron de vencer a guerra. Contudo, eles jamais foram uma ameaça tão grande quanto os Orcs. Os Eldar, definitivamente, se esforçaram para manter a população dos Orcs em níveis onde os Eldar nunca estariam em perigo de retornar à sua forma anterior, o Quark. Mas chegaremos aos Eldari e sua traição em breve. Então poderia haver outra raça fracassada cujas deficiências foram correlacionadas, catalogadas e eventualmente levaram ao desenvolvimento da arma final dos antigos. A rolha na minha mente, não pode haver dúvida, mas eu sempre deixo as coisas abertas para mudanças como as coisas estão. Eu sinto que isso está correto, mas vou continuar com minha teoria mais absurda.
A este respeito é sobre os próprios Eldar. Há poucas informações deste período, mas uma breve descrição mostra os Eldar sendo visitados pelos antigos e que os Eldar se sentiam menos encantados com eles a cada visita. Com o passar do tempo, os Eldar pensavam muito bem de si mesmos e cada vez menos de seus deuses, os antigos. Eu acho que isso realmente indica, ou contribui, para a gênese do Quark também. Os Jequero novamente, talvez semi-psicopatas, e podem, apenas podem, se comunicar telepaticamente entre si. Então não há outra explicação para suas atividades tribais se eles não podem se comunicar. Então os Eldar podem ter vindo depois dos Jequero, os antigos, percebendo que eles podem gerar atributos psíquicos, e eles eram eficazes contra os Catan e Necrons, mas os Eldar pensavam demais, gastaram muito tempo na cultura e depois no orgulho, e se tornaram desobedientes, então certamente não seriam a arma definitiva que os antigos desejavam. Quem levaria uma pistola para uma luta se tivesse que negociar com ela sobre a moralidade de atirar ou a direção em que estava apontada, o alvo, a priorização do alvo? Você levaria uma espada para uma batalha se tivesse que discutir com ela sobre quem era mais forte, você ou ela? Assim, eu sinto que os Eldar não são a arma definitiva dos antigos como eles afirmam. O Croc não discutiria se seu alvo envolvesse uma batalha. O Croc tem habilidades psíquicas tão potentes quanto as do Eldar. Na verdade, eu proponho que o Croc foi criado simplesmente porque os Eldar são mais um experimento fracassado dos antigos. Isso também explicaria o ego ferido deles. Nenhum ser de valor tem que constantemente agitar sua própria bandeira e proclamar sua grandeza se eles sabem que ela está lá. Isso soa como uma insegurança profunda, a insegurança de uma criança substituída por um irmão melhor, e isso percorre a história posterior. O Sr. Eldar não é nada mais do que os pés do Crook, e então Orc de todas as maneiras e meios. Mas por que tanto veneno a menos que eles tenham algo a provar? Por que continuar tanto a menos que a pessoa para quem eles desejam se provar não esteja mais lá? Os antigos se foram como uma criança sempre competindo com um irmão mais novo, mas infinitamente superior. Os Eldar odeiam o Quark, um orc com uma paixão e zelo que só soa como ciúmes e a terrível realização de que eles foram de fato substituídos pelo Quark, pois eles, os poderosos Eldar, eram vistos por seus pais como um fracasso. Assim Arquimedes me contou. Assim eu relatei isso. Sem nenhuma pressão. Não tenho medo de Arquimedes e ele não está, neste exato momento, em pé acima de mim com um machado. Mas vamos continuar. As mentiras dos Eldar, até mesmo para eles mesmos. Os Eldar gostariam de pintar uma imagem de que lutaram arduamente contra os Necrons e Catan. E então, praticamente sozinhos, eles forçaram os atormentados Necrons a tomar a decisão de entrar em sono de estase. Os Eldar afirmam que os Necrons fugiram através do tempo deles e de seu poder. Mas essa afirmação audaciosa corresponde aos detalhes discutidos ou ao nosso conhecimento sobre os Necrons. Os Catan eram seres de imenso poder, mas sua fraqueza era sempre os poderes do Warp, dos Psykers. Os poderes que os Eldar conhecem tão bem e são universalmente aceitos como sendo preeminentes. Então, eles não teriam sido a ferramenta criada pelos antigos para capturar os Catan e não os Necrons? Olhando para um exército Necron e seus métodos de guerra, formações em massa avançando inexoravelmente e obliterando qualquer coisa em seu caminho com armas de gaze ou Tesla. Quando um cai, é deixado para trás para se reparar em minutos, se não segundos, e então se juntar à última fileira que está marchando sempre para frente. Os Eldar esperam que acreditemos que eles eram a arma definitiva contra tal força. Os Eldar são rápidos e ágeis, mas você não pode evitar o fogo se estiver sendo alvejado por blocos massivos de infantaria. Nem mesmo os Eldar, apesar de seu passado ilustre, podem ser considerados imunes às armas dos Necrons. Se avançassem em números pequenos o suficiente para que tivessem espaço para evitar o fogo com seus reflexos Eldar, então eles não teriam tido o poder de fogo em massa para derrotar os Necrons. Simplesmente não faz sentido. A alternativa, que é a minha proposta, é que os Eldar mentiram por escolha ou por simples similitude cultural e orgulho.
Os Eldar podem muito bem ter tido sucesso contra os Ingir, seu nome para os Catan, mas os mesmos Ingir estavam mais interessados em se destruir quando os antigos foram então derrotados. Apenas uma formação Kruk, em alinhamento apertado, preciso e travado, agindo como uma arma ou máquina bem treinada, teria o poder de enfrentar os Necrons de frente e a resistência para desgastá-los, até que as perdas de Krok não signifiquem nada como fazem para o Orc de hoje. Eles não são tão diferentes. Apenas o Krok teria sido capaz de travar as longas guerras de atrito que teriam sido necessárias para acabar com uma força de Necrons totalmente ativa e entrincheirada. Apenas o Krok teria feito o desembarque planetário em um mundo trono, e teria sido absolutamente massacrado, apenas para que seus esporos tomassem conta do planeta, de modo que os Necrons nunca estariam livres deles, desgastando os Necrons pouco a pouco. Além disso, temos mais evidências para apoiar essa minha postulação por mais de uma década. O mais recente Codex dos Necrons afirma categoricamente que o General Supremo dos Necrons, Imhotep, o Senhor da Tempestade, despreza lutar contra orcs. Ele tem um histórico ruim contra eles, pois não consegue compreendê-los e nem prever suas ações. Com sua maior vantagem tirada dele, Imhotep fica vulnerável à atividade dos orcs. Ele também os odeia por causa disso. Mas, se o maior estrategista e general Necron, possivelmente o maior general que a galáxia já viu de acordo com o mesmo códice, não conseguiu derrotar os orcs de forma convincente, então como seus contemporâneos menos capazes se sairiam? No códice temos a indicação mais clara de que os Eldar tentaram esconder a verdade, que o sono dos Necrons era para evitar a raiva e o poder do Kork. As mentiras dos Eldar afirmam que os Necrons entraram em um sono de inverno para evitá-los. Os Necrons sugerem que eles poderiam simplesmente dormir, e a praga dos escravizadores ou a marcha do tempo derrotaria seus inimigos por eles. Como grandes cientistas, há zero probabilidade de que os Necrons não teriam investigado o Quark, com o qual lutaram. Portanto, não é mais provável que os Necrons saibam que a falta de conflito em massa teria feito o Quark se enfraquecer, ou, no mínimo, os Necrons teriam sabido que o Quark capturado e impedido de lutar se tornaria menor, até mesmo morreria. Assim, Arquimedes me informa que os Necrons basicamente viraram as costas e correram para a cama para evitar o poder do Kork. Os Eldar não fizeram nada mais do que roubar as honras que deveriam ser justamente concedidas aos Korks. E seus filhos, os Orcs? Por favor, tenha em mente, quando você pode zombar, que uma rolha, a que é mostrada no Palácio de Coleções de Trazen, tem mais de 12 metros de altura. Sua armadura, como identificamos, é muito mais avançada do que a armadura de poder de Astarte de hoje. Se ligarmos isso aos tamanhos dos orcs que foram líderes na ascensão da besta, só podemos estremecer com o poder de um exército de crocodilo em movimento, e como os Eldar esconderam o assunto, como eles mentiram. Mas mais do que isso, pela minha leitura da lenda, acredito que eles fizeram algo muito pior. Os Eldar traíram os Kroks 3 vezes mais. E você deve ter em mente que os Krok e Eldar eram aliados do mesmo lado contra os Catan. E os Necrons, então eles lutaram lado a lado, também anota que os Krok eram sempre belicosos e truculentos, mas se encontravam e coordenavam com seus companheiros filhos dos antigos, então por favor tenha em mente que os guerreiros Krokor, nos quais os Eldar confiavam e haviam lutado ao lado. Agora, vamos arrancar a cortina e revelar suas piores atrocidades, aquelas que eles gostam de esconder ou refutar, ou até mesmo têm a audácia de se orgulhar, esquecendo completamente o passado e suas conexões com os outros filhos dos antigos. É vil e é triplo. As 3 grandes traições dos anciões. Um dos principais fatores contribuintes para a queda dos antigos é dito ser que uma praga de entidades psíquicas poderosas começou a romper a lacuna entre o imaterial e o material, entre o reino material e o Warp. Essas não eram demônios como os conhecemos hoje, mas entidades psíquicas. No entanto, eles se alimentavam dos psíquicos, e nenhum era mais poderoso do que os antigos. Esta praga, mais o poder do Katana e a implacabilidade do Necron, finalmente os acabou. Mas não terminou aí. A praga da escravidão dizimou as demais raças sencientes. Todas, exceto uma. Os Eldar. Sim,
Eles sofreram baixas e tiveram que fazer algo. Mas eles se mantiveram com seus irmãos Kork, ou Knib, ou Ashan, ou Takeru, ou qualquer um dos outros filhos dos antigos. Os psicas mais poderosos de todas as raças. Em uma palavra, não. Os Eldar se esconderam no Webway, onde os escravizadores não podiam entrar, pois não é nem o Materium nem o Imaterium. Somente pelos portões criados pelos antigos e ensinados aos Eldar era possível acessar o Webway. Eles fugiram, covardes. Definitivamente. Mas eles estenderam seu esconderijo para as outras raças. Eles levaram o criminoso próximo a Porto Caro para o Webway. E também a segurança. A evidência é de que isso é um não enfático. Eles deixaram o Krook sofrer os piores danos vendo seus números caírem rapidamente. Os prazos são difíceis de discernir com precisão, mas existem mais relatos dessa época. A praga diminuiu e os Slavers pararam de atacar. Não está claro se passaram fome por falta de comida ou se houve outra situação. Mas eles pararam. Foi então que o Krook tentou se reconstruir e começar a conquistar a galáxia. Os Krook ainda eram um só naquela época, e ainda Krook, mas algo aconteceu que levou a um evento conhecido apenas como a Grande Festa. Suspeita-se que as enormes guerras para dominar a galáxia, embora possa ter sido pouco povoada após os escravizadores, foram tão longe que a unidade dos Krook acabou sendo erodida. Conforme as guerras se distanciavam do buraco, diferenças em táticas e abordagens surgiram entre os Krook, que perderam a unidade. Mas o que aconteceu em seguida é vil. Disse que os Krook simplesmente divergiram e se dividiram, e então a principal força do clã Krook, conhecida como os Machados de Sangue, foi atacada pelas outras facções do Krook e massacrada. Essa facção que ainda era organizada e disciplinada e o epítome do poder marcial, foi superada em número e derrubada. A unidade do Krook foi destruída e o tamanho dos líderes individuais das bandas de guerra teria sido muito menor do que o Krook que liderou toda a raça unificada devido à energia de guerra dividida. Eles começaram sua espiral para a involução. Mas também há que a guerra civil do Krook não foi totalmente gerada internamente. Mesmo agora, há rumores de que outras partes externas causaram essa divisão. Um massacre que levou à queda de toda a raça para uma entidade inferior. Eles fizeram isso porque não podiam enfrentar o Krook em guerra aberta e esperar vencer se os Eldar são conhecidos por algo. Isso não vem de suas bocas e mentiras, é claro. Então é engano e intriga. Sinto que os Eldar estavam definitivamente por trás da ruptura da nação Krook e sua subsequente guerra civil. Por quê? Porque simplesmente é congruente com tudo que sabemos sobre os Eldar, soa verdadeiro. A última e mais longa traição. Em códices abundantes e outros escritos, os Eldar afirmam com satisfação que eles dizimaram os orcs regularmente, ferozmente, frequentemente e ardorosamente. Embora possa parecer uma tentativa de genocídio, é claramente apenas um esforço para evitar que os orcs alcancem número suficiente e energia de guerra para retornar à sua verdadeira forma. Seu verdadeiro destino é ser Quark, pois com os orcs e o Krook, a única coisa que realmente importa são os números, devido a todos os bônus e desenvolvimentos que permite. Os Eldar mantiveram o Quark baixo intencionalmente, não por causa de sua abominação, como eles afirmam, mas por causa de uma simples palavrinha: medo. Medo. E a inveja do filho pródigo como José do Manto de muitas cores, eles se voltaram contra o Krook por inveja de um irmão mais amado e mais louvado por seu pai. Agora, eles temem o Krook tanto quanto os Necrons, pois apenas aquelas raças da guerra no céu conhecem a verdade do direito de nascimento do Orc e o poder do Krook. Quer dizer, isso é tudo escória fraca que merece ser pisoteada, exceto por um Ijerique que sabe como lutar. Gaskell Mag Uruk-Traka. As mentiras dos humanos. A maioria dos humanos realmente acredita que o Império do Homem cobre a maior parte da galáxia. Eles creem que os Xenos estão somente nas fronteiras da galáxia. Eles honestamente acreditam que de uma ponta do Império à oposta, tudo é mantido e controlado pelo poder de seus exércitos. Nenhum Xenos, mutante ou herege é permitido viver.
Eles acreditam que a vontade dos orcs foi esmagada em Alunor e que as peles verdes têm sido apenas um incômodo desde então. Nada poderia estar mais longe da verdade, é tão iludido que chega a ser risível. Basta olharmos para o mapa, aquele enorme aglomerado de verde no oeste, a um passo do sagrado terror, é um enorme e antigo império orc, um império que o tão aclamado imperador da humanidade, quando todos os seus primarcas eram leais e cada um comandava uma legião inteira, não pôde ou não quis desafiar. Ele permanece até hoje. A enorme faixa de verde bem no meio do império. Outro império orc. O império não conseguiu limpar ou controlar. E mais. E mais. Cada coleção de verde é onde o império confirmou que existem altas densidades de infestação de orc. Um eufemismo para não conseguimos nos livrar deles. Tanto para as legiões imparáveis do imperador e seu mito de controle galáctico. Mas mentiras. Tristes, patéticas mentiras contadas às crianças para fazê-las se sentir seguras do monstro que na verdade está subindo as escadas. Mas que relatório sobre os orcs? Que discussão seria completa, sem mencionar Gork e Mork. Os deuses mais poderosos, tão poderosos que literalmente ignoram os outros por estarem abaixo de sua atenção, mesmo o poderoso Khorne, ele fala de sangue, mas isso é o resultado do combate, a repercussão. Gork e Mork amam a própria luta. Eles são os verdadeiros deuses da guerra. É apenas um consolo quem colhe o resultado, não o ato em si mesmo. Gork, o deus da astúcia brutal, e Mork, o deus da brutalidade astuta. Os únicos dois deuses que os orcs necessitam. Os deuses, Gork e Mork, não demonstraram absolutamente nenhum interesse nos planos materiais. Até recentemente parece. Eu gosto de pensar assim. Gork e Mork estavam lutando um dia, como eles faziam todos os dias por milhões e milhões de anos. A astúcia brutal de um combinava com a brutalidade astuta do outro. Então eles continuaram lutando, como sempre fizeram. Mas hoje foi diferente. Foi Gork quem levantou a mão para seu irmão, pela primeira vez em muito tempo. E ele surpreendeu Mork com a simples ação disso. Ambos estavam depois de muito tempo em silêncio. Gork colocou a mão no ouvido e disse para Mork imitá-lo. O que, sendo um bom irmão, ele fez após cravar uma lâmina na barriga desprotegida de Gork. Gork riu. Mork riu. Mas eles ouviram. O dia finalmente havia chegado, pois Gork e Mork ouviram o tumulto no Materium e eles sorriram, pois claro, estavam se divertindo em sua longa batalha, mas eles só haviam lutado um contra o outro, pois simplesmente não havia mais ninguém digno de seu aço, e Gork não, pois agora havia coisas em abundância novamente, pois o Shilrear da mente coletiva havia contido suas mãos e comprado essa trégua, mas isso levou a muito mais os riachos de ferro dos Necrons, seu antigo inimigo surgindo, a luz brilhante do Astronomicon, e os pés marchando dos Astartes e Militarum, a deslumbrante novidade dos Tal, o surgimento dos 4 deuses do caos que reivindicaram um guerreiro entre eles. Seus adoradores pareciam conhecer a alegria de uma boa briga. Bem, mais ou menos. E assim Gorkomor continuou sua batalha, pois seu tempo ainda não estava maduro, mas eles agiam de maneiras pequenas, divertidas, astutas, e por seus caminhos Gasgal foi criado, e por seus caminhos ele foi dado visões de magnificência, e portanto por seus caminhos ele foi salvo de seus inimigos e entregue da habilidade de atravessar a galáxia à vontade, e por seus caminhos ele é elevado, evoluindo, retornando os orcs ao seu direito de nascença para ser torto novamente. Ghazghkull Maguruk-Traka foi abençoado por Gork e Mork, e agora se autodenomina seu profeta. Ele agora aparece por toda a galáxia, tem eventos estranhos protegendo-o e arrancando-o do tempo e do espaço quando está em perigo, e eles o devolvem ao espaço real, mas sempre perto da segurança dos orcs. Gork e Mork têm grandes planos para Ghazghkull, mas agora ele está no comando da maioria dos impérios das raças orc.
as estrelas distantes. Ele agora está no comando de bilhões de orcs. Ghazghul está se tornando uma rolha em minha mente e a galáxia inteira é melhor dizer obrigado, Gorkmork. Se ele ascender a esse estado de ser, todos os orcs que ele contatar crescerão em tamanho, agressividade e habilidades. Ele pode apenas precisar estar no sistema, sem pousar em um planeta, para que esse efeito seja transmitido através do campo Wa de sua raça. O mesmo efeito ocorreu na ascensão da besta, e os orcs registrados nesse Wa eram consideravelmente maiores que os normais. Se Ghazghul Magur Utarka conseguir controlar todos os reinos e planetas orc na galáxia, então ele certamente evoluirá de volta para aquele sublime estado de ser. Ser para sua ascensão, e o retorno do truque poderia significar sua total dominação da galáxia. Mas talvez seja melhor ser escravo, até mesmo de um regime corrupto, do que assistir a toda a galáxia ser devorada pelo grande devorador, um sistema de cada vez, até que nada absolutamente reste. A simples verdade oculta sobre os orcs é que eles sempre tiveram grandeza e dominação programadas em suas mentes e correndo por suas veias. Eles têm sido quietos pelos seus padrões e quase em um estado de suspensão. Por quê? Muito simples. Sem a guerra eterna contra os Necrons, sem um inimigo adequado para lutar, eles nunca estiveram em perigo de suas vidas ou existência. Mesmo durante as mais violentas matanças de anciãos, a probabilidade dos orcs conseguirem uma luta adequada era negligenciável. Portanto, eles existiam, esperando principalmente lutando um contra o outro devido a não haver ninguém e nada verdadeiramente digno de suas habilidades, pois que orc entraria em uma guerra com alguém sem algum verdadeiro crumping e diversão envolvidos, então, como uma raça, eles dormiam e se divertiam com a ressurreição dos Necrons, a invasão do caos e o ataque das grandes frotas. Finalmente, os orcs sairão de seu sono também. Finalmente, eles vão se livrar de seu elemento cômico e se tornar o que sempre foram, os verdadeiros anticorpos da galáxia Via Láctea, seus maiores defensores e seus soldados mais poderosos. Agradeça a Gork e Mork e saúdem o Croak e estejam preparados para a guerra que vai acabar com todas as guerras. Isso foi bom o suficiente. O que ele quer dizer? Sim, eu só tenho uma coisa a dizer sobre isso. Você me ouve?